Que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages e mais do que isso, esse aqui é o nosso podcast O Ninho das Serpentes. Cheguei para o nosso episódio 9 e o tema hoje é Bruxas e Xamãs. Vamos falar sobre o ar? Bom, é uma parte da sequência, de episódios sobre os 4 elementos na magia, na bruxaria, simbolicamente, o que será que eles querem dizer, e também de que tipo de práticas mágicas, feiticeiras, eles falam, quais são as práticas que se alinham mais e que dizem de cada um desses 4 elementos, que nada mais são do que planos da nossa existência, não é verdade? Bom, eles são só isso e tudo isso, é o que eu costumo dizer. Então, se o elemento terra diz de tudo que é material, que é palpável na nossa vida, o elemento água fala das emoções, dos afetos, o elemento ar, nosso tema de hoje, vem dizer da mente, da razão, dos processos da linguagem, tradução da realidade, enquanto o elemento fogo fala do ambiente espiritual, do nosso desejo e do plano intuitivo da vida. Bom, a gente já tem episódios sobre o elemento água e também sobre o elemento fogo. Foram episódios anteriores, dá uma olhadinha aí se você não ouviu. Nossos episódios estão sempre aqui no YouTube e também no Spotify. E aí, para quem já está acostumado a estar por aqui, como é que funciona, Esse podcast acontece com base nas perguntas, nas questões, nos temas que vocês trazem lá no meu site, o evamessages.com/o Ninho das Serpentes. Então, se você quiser participar do próximo episódio, enviando a sua pergunta, a questão sobre a qual você quer que eu fale, que eu dê o meu pitaco, é só você deixar a sua pergunta lá no site, tá bom? E é por lá também que eu agendo sessões particulares de cartomancia, caso você queira ser atendida por mim, tá bom? Vamos lá então, vamos seguir. Hoje é sobre o ar, esse elemento que fala também, hoje vai ser nosso tema também, magias do verbo. Isso é bacana demais, porque inclusive é parte de tradições abraâmicas, de religiões antigas e grandes, como a judaico-cristã, que tem lá no início da Bíblia, essa frase, o início da criação, segundo a mitologia judaico-cristã, está muito relacionada ao verbo, que é o elemento ar também, é o ambiente da linguagem. Mas vamos por partes, vamos partir das nossas perguntas, aquelas que vocês enviaram. Aliás, antes de começar, vou também trazer para vocês a novidade de que já tem tema para o próximo episódio, tá bom? Por causa desse início de primavera, do nosso oráculo novo. Para quem não viu, eu apresentei um oráculo novo bem legal, o oráculo da astrologia herbal, criado pela Adriana Ayales, e inspirada nele, eu vou fazer uma leitura semana que vem sobre magia verde, como é que você tá, enfim, inspirações, conselhos sobre essa magia relacionada às ervas, ao uso das ervas. E vou falar um pouquinho também, e aí já é o spoiler do nosso tema do episódio 10, olha, 10º episódio já do Ninho, e que vai ser exatamente sobre magia verde. É um tema que é super caro para mim, sabe, pessoal? Eu gosto muito dele e guardo com muito carinho, porque foi um dos primeiros comentários lá no canal, lá no Instagram. Para quem não sabe, eu comecei lá no Instagram, nas redes sociais, com @evamessages, depois que eu vim aqui pro YouTube. E por último, Spotify. Então, lá no Instagram, foi uma das primeiras mensagens de indicação, do que vocês queriam ver no canal. Uma moça pediu para eu falar sobre magia verde, bruxaria verde, esse uso das plantas. Eu nem gosto de falar muito uso, eu trato mais da relação com os elementais, com essa força da mãe natureza, que são as plantas. E aí, esse vai ser o tema, tá bom? Do episódio 10, tá todo mundo convidado desde já, convidadas, a mandar as perguntas que vocês tenham sobre o trabalho com as ervas na magia e para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal. Fiquem à vontade. Mas hoje é ar, então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira participante, aí eu já puxo os temas que a gente vai abordar. Fiquem todos muito à vontade, todas muito à vontade para comentar também, uma vez postado o episódio. Coloca lá nos comentários como é que você trabalha com a energia do ar, na sua magia, na sua bruxaria, no seu xamanismo, pode ser? Assim a gente aprende junto e de fato o canal vira um ambiente para a gente trocar sabedoria, trocar conhecimentos. Então vamos lá, vamos ver quem é a nossa primeira participante de hoje. Como sempre eu tô aqui com o nosso oráculo, Animal Spirit, da Kim Krantz.
para ver qual vai ser o codinome, a medicina xamânica, o animal de poder, que vai estar aí associado à nossa primeira participante. Vamos ver. O vagalume, que lindinho, interessante, viu? Porque, de fato, Dona Vagalume, ela que vai fazer a primeira participação aqui hoje. Eu me lembrei das relações com o elemento fogo na hora que eu li a sua pergunta também, né? Ela claramente fala de algo que é uma prática mágica do elemento ar, mas tem algo aqui de inspiração, tem algo aqui de intuitivo também e que responde a sua pergunta. Já comecei respondendo, ó. Nem li a pergunta ainda, mas já estou respondendo. Então, de cara, Dona Vagalume, seja muito bem-vinda, vou ler sua participação e fique à vontade para, se você não viu, se você não ouviu, que você ouça o episódio em que eu falei do elemento fogo, tá bom? Se o vagalume apareceu aqui como animal de poder para você, isso significa que a sua resposta vai ser completa se você aliar ela também àquilo que eu disse lá no elemento fogo, no episódio do Ninho sobre o elemento fogo, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a sua participação. Você disse assim: boa noite, dama da noite. Tudo bem, Elisa? Tudo bem. Para quem não sabe, meu nome é Elisa, gente. Mas pode me chamar de Eva também. O pessoal pergunta, não tem problema não, pode chamar de Eva. Vamos lá. Quando eu peço alguma coisa para alguém ou para mim, no final das minhas orações, no caso, o terço, digo que seja feita a vontade de Deus, conforme o meu merecimento ou da pessoa em questão. Como fazemos a mesma coisa em relação à bruxaria? Temos que consagrar alguém ou alguma coisa antes ou depois de um ritual ou cerimônia? Então, vagalume, eu percebi o que eu entendi da sua pergunta. Você quer garantir que as melhores intenções sejam passadas através da sua oração, né? Essa oração que a gente faz em forma de linguagem. Mesmo que eu não fale, né? Eu estou mentalizando palavras, frases inteiras na minha mente, e é a partir desse movimento que eu envio uma modificação na realidade. Afinal, magia é alterar a realidade conforme a nossa vontade. Você está fazendo isso através do que a gente chama simbolicamente de elemento ar. Então, começamos por aí, pessoal. Falar de elemento ar na magia, na bruxaria, no xamanismo, é falar de voz, mas é falar também de linguagem, é falar de sortilégio, é falar de pensamento, é falar de raciocínio. E no caso dessa moça, da Dona Vagalume, como é que ela garante que toda aquela energia bacana, positiva que ela quer enviar para alguém através de uma oração, como é que ela costuma garantir que vai enviar só o que é bom, só o que realmente está de acordo com o princípio divino, com o merecimento da pessoa, que não seja só um desejo dela, né, pessoal, individual, egóico, de enviar aquela energia bacana para outra pessoa? Ela garante através de um verbo que ela evoca, né? Ela fala, que seja feita a vontade de Deus conforme o merecimento da pessoa pela qual eu estou rezando. E aí ela está perguntando se tem alguma forma, sim, de agir na bruxaria. Entendi, né, vagalume? Se não, depois você deixa aí nos comentários. Se a pergunta é essa, eu vou começar lá no fundo. Nós vamos começar aqui descrevendo o que é esse tal desse elemento ar. Vamos aprofundar um pouco mais nisso para a gente entender. Já de cara eu digo que sim, né? Há formas de consagrar a sua fala, consagrar a sua magia realizada com o elemento ar, para que ela seja alinhada a um princípio maior, né? A um princípio que seja de harmonia com uma justiça divina, uma justiça cósmica, ou com os ciclos, né, da mãe natureza, da forma mais harmônica que ele possa ser realizado. Enfim, tem sim formas de fazer isso, e eu espero conseguir até o final dessa fala deixar bem claro, viu, vagalume? Para você e para todo mundo que está me escutando. Bom, o ar, ele é sobre a gente descrever uma realidade sem a gente necessariamente ser essa realidade, estar nessa realidade. Bom, se o elemento fogo, ele tratava da nossa intuição, do desejo, da chama que anima, né, o nosso tesão pela vida, e também a chama que intui alguma coisa, que percebe algo sutil nas situações,
Se a água falava das nossas emoções, dos afetos, ou seja, de como é que as relações com o mundo e com as pessoas me afetam, né, as emoções, o elemento ar, ele vai tratar da mente, da forma como a gente vai buscar traduzir, descrever, interpretar, simbolizar aquilo que acontece com a gente. Vivenciar um momento de plantar uma plantinha é muito diferente de eu contar para mim mesma aqui na minha mente, ou escrever, ou contar, né, com palavras para uma outra pessoa como é que foi aquela experiência de plantar a plantinha, não é verdade? É muito diferente. Enquanto o elemento terra, ele trata dessa questão da experiência, e é dele que a gente vai falar depois, né, acredito que no episódio 11, a terra, então, é sobre a prática, é sobre a experiência. A mente, o ar, que é o elemento oposto à terra, vai falar então de como eu interpreto, de uma forma de abordar aquela experiência, estando agora não mais no tempo e no espaço em que a experiência acontece. Então, o ar é uma enorme magia, né, pessoal? Uma magia incrível e que, inclusive, está muito relacionada ao ser humano. Os outros animais, a gente percebe neles a existência da experiência, ou seja, do elemento terra. A gente percebe os afetos, as emoções com o elemento água. A gente percebe o impulso de realização, de desejo com o elemento fogo. Mas essa faculdade do elemento ar, né, o processo mental, o processo da linguagem, em que eu abordo uma coisa que me aconteceu de fora da experiência e posso trazer a experiência para perto, isso é muito humano. Vou dar um exemplo para deixar mais prático aquilo que eu estou falando, para não ficar muito abstrato. Se eu vivencio um encontro com alguém, e aí eu vou lá e depois conto isso para uma outra pessoa ou escrevo sobre, crio uma linguagem para traduzir aquilo, e a área é sobre tradução, é possível que eu consiga gerar em mim de novo os efeitos daquele momento, não é verdade, vagalume? Então, quando eu falo de elemento ar, eu estou falando de uma magia através da qual o ser humano pode ir para além do tempo e do espaço. E mais, ele pode criar conexões entre coisas que aparentemente não têm nada a ver. Simbolismo. Por exemplo, se eu faço um tracinho para cima, um para baixo, corto no meio, isso é uma forma de escrever um símbolo na nossa linguagem, na língua portuguesa, que é a letra A. Mas não tem relação a princípio nenhuma entre aqueles tracinhos e o som que sai da minha boca, né? O A. Isso, essa gramática, essa forma de me referir à realidade, descrevê-la sem ser essa realidade, é a magia do ar. E eu espero estar sendo muito clara. Se não for suficiente, deixa aí nos comentários que a gente faz um outro episódio sobre. Porque essa é a magia, eu acho engraçado, porque eu acho que é a que a gente está mais acostumado a usar, a ter domínio sobre, mas a não entender como uma magia, né? E aí eu vou convidar você, vagalume, todo mundo que está me escutando, para fazer um exercício de voltar um pouco no tempo. Imagina voltar numa época em que, sei lá, Europa, Idade Média, a maior parte da população é analfabeta. Devia ser uma coisa muito mágica você ver alguém, um monge, né, letrado, que tem linguagem, né, que tem gramática. Um monge pegar um pedacinho de folha com umas coisas escritas em carvão, uns rabiscos, ficar ali um tempo olhando para aquela folha com rabiscos e logo depois sair sabendo um monte de coisas a respeito da sua cidade. Vamos supor que ele entrou no cartório, né? E aí ele olhou para aquele papel branco e ele já sabe a sua vida inteira. Para alguém analfabeto, essa é a magia das magias, a magia do invisível. E a magia do ar é exatamente a magia do invisível. A magia através da qual a gente pode tornar realidade, algo aqui na minha frente, conhecimento, algo que estava escondido, velado, criptografado, através de símbolos da gramática, da matemática. Bom, então, falar de ar é falar dessa nossa capacidade de deslocar, de viver, mas ao mesmo tempo também criar uma linguagem através da qual a gente se aproxima daquela experiência que viveu. Então, com o ar da mente, o que a gente faz? Resumindo, a gente processa, a gente digere situações, as impressões que os afetos, que as emoções provocaram em nós. O ar, ele pode ajudar a gente a ter mais domínio, inclusive, das nossas emoções, né? Porque
Vocês já tiveram aquela experiência de passar por algo tão indizível, uma experiência que mexeu tanto com as suas emoções, que você só ficou mais tranquilo, mais tranquila quando desabafou com alguém que você ama, que te respeita? Desabafar é essa magia de colocar em palavras o que as emoções vivenciaram, né? O que a gente vivenciou através das emoções. E isso pode ajudar muito a gente a ter mais domínio do que a gente está sentindo, a gente vai se acalmando ao fazer esse movimento, como também, dependendo, na desmedida, no desequilíbrio, a linguagem pode sufocar o que a gente sente, né? Através de justificativas, de sofismas, né? Para quem não sabe, os sofistas lá na Grécia Antiga eram as pessoas que usavam da filosofia, ou seja, de um uso, né, bacana, criativo da linguagem, para convencer outra pessoa, ao invés de para buscar mais verdade sobre os assuntos, sabe? Então, quantas vezes, né, uma pessoa, você pode estar lá super emocionada, precisando lidar com as suas emoções e para isso usando a linguagem, quantas vezes isso não pode ser silenciado com uma justificativa, né? Ah, mas você tá sofrendo assim por isso, isso e isso. Pronto, agora que você entendeu, para de chorar. Ter domínio da magia do elemento ar passa principalmente por entender que o ar e a água caminham muito um ajudando o outro, ou seja, as nossas emoções podem e devem ser traduzidas por uma linguagem, para que a gente possa se aproximar mais delas, mas também numa relação bonita em que a linguagem não afogue, não sufoque o que a emoção está querendo dizer. Às vezes a nossa mente pode querer dar justificativas, né, vagalume, rapidinhas para aquilo que a emoção está dizendo e muitas vezes falsas. Por exemplo, lá no seu exemplo, né, no terço, orando o terço para alguém, eu posso facilmente convencer-me através de uma linguagem, né, comigo mesma, de que aquela oração que estou fazendo para alguém não é para fazer o que eu quero que ela faça, mas algo que é para o bem dele ou dela. Quem já não se convenceu disso? O fato é que parece que tem algo aqui no cerne da questão e que tem a ver com a intenção. E por isso eu falei que tinha algo de elemento fogo, vagalume, na sua pergunta sobre o ar. Porque o vagalume não é só um bichinho do ar, né? Mas ele tem um foguinho ali, uma iluminação que faz com que ele ilumine o caminho não só para si, mas para outras pessoas também. E é na relação equilibrada do ar com os outros elementos é que ele se torna uma arma maravilhosa para a gente chegar onde a gente quer chegar, entender o mundo e as outras pessoas através do verbo, da razão, da lógica, do raciocínio. Sozinho, ele pode deixar a gente meio frio, meio fria, mas acompanhado da vivência dos outros elementos em equilíbrio, o ar, ele é a mente. Ele é a espada da magia cerimonial, ele é o raciocínio. É a nossa ferramenta de expandir nossa compreensão da realidade através das associações que a mente faz, as distinções de sentido, as ponderações, as comparações entre ideias. Mas, em geral, se eu tomo uma decisão levando em conta só a razão, não é o suficiente para que seja uma decisão que trata do melhor, que te leva para o melhor para você, para o seu caminho. Porque, afinal, lembra, né? A gente não é somente ar. A gente é, no mínimo, também corpo, terra, emoções, água e desejos, fogo. Bom, então, qual seria a melhor forma de vivenciar esse elemento ar na magia, né? Para garantir o melhor intento da minha magia feita com o verbo, com a linguagem, com a palavra, com o raciocínio, com a mente. Bom, na conformidade entre o que a gente pensa e o que a gente faz é que pode estar o caminho. Na conformidade entre a intenção, entre o propósito e aquilo que eu realmente digo, né? Entre o que eu quero dizer e o que eu digo de verdade, se há uma coerência, se há um alinhamento, olha, grandes chances de sucesso da sua magia feita com o verbo, tá? Até porque, e com a mente, até porque a moeda corrente no plano espiritual, não sei se vocês sabem, é a coerência. Para o plano espiritual, para o plano astral, na relação com mortos, né? Vale muito ainda aquilo que valia muito também até pouco tempo atrás na vida dos vivos, a tal da palavra. Você tem palavra? Você já usou essa expressão? Vocês já ouviram essa expressão? Estou perguntando para vagalume, mas para vocês todos e todas.
O que é isso de ter palavra? Vocês já ouviram? Minha avó falava que no tempo dela as pessoas não precisavam assinar contratos, né? Se o homem colocava um fio do bigode dele e apertava a mão do outro, era um sinal de que o brio, a honra, a palavra dele ia ser cumprida, porque isso era importante para ele. Mais importante do que, sei lá, levar vantagem. Então, já dei um spoiler muito importante para ajudar a gente a finalizar e chegar na resposta que a Vagalume veio perguntar. Como garantir que na hora que eu faço uma oração, na hora que eu faço uma magia com verbo, magia do sortilégio, daqui a pouco eu vou falar dele, como é que eu posso garantir que essa magia vai ser real? E mais, que ela vai ser bondosa, né? Que ela vai buscar o melhor sentido, a melhor realização para a vida daquela pessoa pela qual eu estou orando, ou que eu estou fazendo qualquer tipo de ritual de sortilégio da palavra, né, maldita ou bendita. Eu preciso garantir que eu tenha coerência, porque assim a minha palavra é forte. Palavras que têm poder são palavras que encontram coerência nos atos das pessoas. Qualquer espírito que você busque fazer, com que você busque fazer um acordo ou uma mútua troca através de oferendas, né? Seja dentro de religiões como Umbanda, Quimbanda ou fora, eu acredito, visão bem pessoal e que bem corroborada pelas minhas experiências. É muito comum, muito esperado, que esse espírito consulte o valor da sua palavra. Até porque, se você não tem palavra, ele faria por que um contrato com você, né? A não ser que seja para te enganar, para te iludir, para te envolver num acordo pernicioso, num acordo leonino, daninho. E aí eu volto na pergunta, Vagalume, para você e para todos e todas nós. Nós temos palavra? Aquilo que a gente faz é coerente com aquilo que a gente fala que vai fazer? Porque se for, a sua palavra é forte. Quanto mais for, porque afinal, né, vocês sabem, a gente fala isso várias vezes aqui, ninguém aqui é perfeito. E, aliás, até para pensar em ser perfeito, a gente tem que ver perfeito em relação a quê, né? A que ideia, a que propósito. Mas aqui eu tô falando de alinhamento que gera poder, poder pessoal, tanto para a bruxa quanto para o xamã. Na natureza, tudo é muito coerente. Então, para ter poder dentro da magia natural, a coerência é a moeda de troca, a moeda real. Faz sentido, Vagalume? Então, coerência. Se eu quero que a minha magia, que aquilo que eu falo quando eu digo que seja feita à vontade de Deus e não a minha, se eu quero que realmente aconteça, ou a deusa, ou criatrix, ou que seja feita à vontade do todo, né, do todo mais harmônico possível para os seres envolvidos nessa situação. Se eu quero que o meu pedido seja ouvido, é preciso que ele encontre lastro numa postura de acordo. Quão envolvido eu tô, conscientemente, nessa vontade mesmo, real, não só da boca para fora, né? Mas nessa vontade real de quem tem palavra e age no mundo também buscando ser cada vez mais ferramenta de harmonia, elemento harmônico com o todo da criação. Se eu realmente ajo de acordo, quando eu peço por isso ressoa, encontra eco, encontra voz num campo energético que é o meu, que já está agindo de acordo. Clamar por amor fica mais forte quando eu sou amor. Clamar por justiça fica mais forte quando eu sou justiça. Clamar por cura, para mim ou para alguém, fica mais forte quando eu me ocupo de ser elemento curador, onde quer que eu esteja. Isso faz sentido? Chama coerência. Todo mundo conhece, a gente não sabia o quão mágica a coerência é, né? Pois é. Ela dá muito lastro pro verbo, tá bom? Bom, e eu não tô falando isso à toa, sabe, Vagalume? Eu só da minha cabeça não, é baseado em algumas tradições, tanto de religiões mesmo, judaico-cristãs, quanto religiões de bruxaria. Ó, tradições de bruxaria. Na religião, a gente já pode imaginar, né, o Deus judaico-cristão, que é aquele que diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. A gente já encontra o primeiro exemplo que eu queria dar do que eu acabei de falar. A relação equilibrada entre uma intenção que se materializa, no princípio era o verbo, e a linguagem como a ação através da qual o Deus judaico-cristão cria o mundo, e o verbo se fez carne. O sopro da vida, ele também está na bruxaria. Aliás, a ideia de soprar sobre os amuletos, né, ela é uma forma muito antiga de enviar uma intenção para habitar naquele amuleto.
Então eu sopro sobre ele, eu dou um sopro de vida. E o sopro carrega, né? Ele é um ar que vem de dentro. O ar, o invisível, a intenção, o propósito. Agora, o quanto dessa intenção soprada sobre um amuleto, sobre um cristal, sobre uma erva, o quanto que vai realmente ficar ali, permanecer aquela intenção vibrando naquele objeto, vai depender da resistência que essa minha intenção, que essa minha magia do verbo vai encontrar ali. E o que é resistência? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso nas próximas perguntas, mas tem a ver com palavra dada. Uma pessoa em cuja palavra se confia é alguém que não muda a bel prazer, né? Dependendo das circunstâncias e apenas para o próprio prazer e benefício, não muda crenças, não muda costumes, não muda visões de mundo só por isso, né? Muda quando há uma maior perspectiva de encontrar a verdade. Então, se eu sou alguém assim, quanto mais eu sou alguém assim, maior é a resistência que encontra em mim qualquer tipo de intenção, de sopro, de maledicência, de maldição ou bendição que tentem trazer para mim, que tentem fazer habitar no meu corpo. E é aí que a gente entra, Dona Vagalume, no mundo dos sortilégios, das bendições e das maldições. O modo mais comum, como essas magias do ar elas aparecem na vida do brasileiro, é exatamente através das orações, do terço, né? Tão comum. Então, resumindo, se você tem palavra, a sua magia elemental do ar, ela funciona melhor, ela sai mais alinhada, entende? E ela te protege, inclusive. Se eu sou alinhada através de posturas com princípios luminosos e verdadeiros de saúde e cura, bom, muito menos provável que um sopro vindo de fora, uma maldição, uma bendição, um sortilégio que não esteja alinhado com quem eu sou, permaneça. Porém, como aqui a gente não dá regrinhas prontas e a vida ela é um caos, a natureza ela sempre nos surpreende, é um mistério que estava aí bem antes de nós, eu também já vi, preciso confessar, velhas bruxas que em momentos de muita ira lançaram maldições poderosíssimas e nem sei se tinha alinhamento com a palavra não, tá? Bem como eu já vi também velhas bruxas em momentos de muita piedade lançarem poderosíssimas bendições de cura. Enfim, regras não temos, mas se eu puder te dar uma ótima forma de finalizar aí essa resposta e um ótimo caminho, pelo menos que funciona muito para mim, para consagrar, né, antes de um movimento mágico, consagrar qualquer tipo de oração, benzimento, bendição, né, que você vai oferecer a alguém, ou qualquer outro tipo de magia que envolva o verbo, que envolva a mente, o elemento ar, eu te sugiro o alinhamento antes. Tá bom? O alinhamento entre aquilo que você pensa, aquilo que você está fazendo e buscar nos dias anteriores e nos dias posteriores à sua oração, ao seu benzimento, ao seu ritual, buscar agir especialmente de acordo com aquilo que você disse, especialmente de acordo com aquilo que você professou. Se eu pedir amor, eu vou buscar ser amor. Se eu pedir cura, eu vou buscar ser cura. Eu sei que não é muito objetivo, mas a ideia é essa. E aí eu confio que vocês, bruxas, xamãs, vão saber como, num ritual ou numa cerimônia, expressar isso com elementos e com posturas. Mas a raiz, a essência do que faz com que a gente possa garantir que o universo, né, a mãe natureza, o grande Deus, enfim, reconheça a melhor intenção na nossa oração, na nossa oferenda, no nosso ritual, é garantir esse alinhamento entre o verbo e o verbo que se faz carne. O alinhamento entre o que eu digo e a minha conduta. Resumindo, o que deixa nosso valor pobre, baixo, na hora das trocas com os planos superiores, com os planos naturais. Hipocrisia, demagogia, falsidade, um mundo com muito mais aparências e que estão muito desalinhadas à conduta. Tá bom, vagalume? Eu espero de verdade que tenha feito sentido aí e vamos conversando mais, se quiserem, pelos comentários sobre o assunto, tá bom? E vamos lá! Eu falei que não disse de prática, né? Mas essa prática de soprar uma intenção
sobre elementos, né, há muita gente que programa cristais, programa amuletos com esse tipo de movimento. Mas é claro, é preciso, né, ter para funcionar mesmo, para realmente existir poder mágico nesse tipo de movimento, eu acredito que é preciso você já ter alguma prática, sabe? Nesse alinhamento entre a fala e as intenções e os propósitos e os atos. E por que eu digo isso? Porque, pessoal, convenhamos, né? Há uma enorme deterioração na nossa sociedade atual dessa relação entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? As mentiras sociais, cada vez mais é comum, né? A mentira no marketing, na publicidade, vale tudo para mostrar a sua melhor face para o mundo. Isso é bem normalizado na nossa sociedade, pelo menos na civilização. Porém, nós, bruxos, bruxas e xamãs, moradores da encruzilhada entre a civilização e a natureza, sabemos que não é fora de moda, muito pelo contrário, é a verdade, a ideia de que é preciso alinhar ações com falas. Se eu falo algo, é preciso alinhar-se para que seja verdade, para que exista aquela fala no mundo, para que ela possa ter poder de maldizer, de bendizer, de sortilégio, de oração. É preciso que ela encontre uma conduta apropriada, alinhada com aquela fala. Para nós isso é muito claro, porém para a nossa cultura, para a sociedade, civilização, Brasil 2023, isso não é tão simples assim. E exige de nós prática, né? A gente precisa ser humilde e saber que ninguém se faz sozinho, sozinha. Por mais que você tenha aí uma visão de mundo baseada nos estudos e práticas de bruxaria, de xamanismo, você, assim como eu, né, também está suscetível a essa nossa sociedade. E aí a gente vai se trabalhando com humildade, mas também com persistência, com diligência, para alinhar cada vez mais o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente faz e o que a gente sente. Vamos lá então, próxima participante de hoje, vamos ver qual é o bichinho, qual é o xamanista, o xamanismo, o animal de poder que está associado a você hoje, minha querida. Vamos ver. O cavalo, e o cavalo desse oráculo é lindo, lindo, ele tem uma lua crescente bem no meio do chakra frontal, essa região entre os olhos, né, que sugere o lugar de onde brota a intuição, a visão de mundo, tem tudo a ver com o elemento ar. Então, bem-vinda, dona Cavalo, vamos ver o que você veio dizer para nós. Elisa, amada e querida amiga, irmã de alma, minha querida, muito obrigada, gratidão. Bom, na sua última tiragem semanal e das bruxas, saiu muitas relações ao elemento fogo. E é realmente muito fogo queimando, desde o chakra base, que sobe deliciosamente pela barriga e depois vai para o coração. É indescritível isso. Eu no trabalho, no ônibus, quase uma semana assim, senti o corpo muito sensível. Eu nunca estive assim nessa vida. Eu já assisti a alguns vídeos, mas nada que falasse. Porém, eu não sei o que fazer. É para eu somente sentir as sensações desse fogo pelo corpo, reintegrar e agradecer, esperar a fase passar? Ou é necessário algo? Uma academia, dança, movimento, ou desejar? Aí ela colocou entre parênteses assim: desconfio que tem algo forte em relação aos sonhos, a pedidos, não sei. Você pode me ajudar? Caso essa mensagem não possa ir para o podcast, resuma, aperfeiçoe. Um grande beijo. Cavalo, muito obrigada, mulher. Primeiro que você deve ser uma potência de energia, né? Cavalo, ele realmente é um animal que no xamanismo vai representar, entre outras coisas, o direcionamento, o impulso, a potência, a velocidade da gente em direção a um propósito. E que tem tudo a ver com o elemento fogo que você está sentindo mesmo. Antes de mais nada, agradeço a participação e essa lembrança, né, de que esses vídeos, pessoal, as leituras aqui do canal, elas têm por objetivo, sim, estimular uma vivência mais sutil de todo mundo que chega aqui, né? Então, estimular, a gente já está muito conectado ao elemento terra, todo mundo, todos e todas nós, muito materialistas, né? E estimular os outros campos, né? O elemento água, o contato com as emoções, o elemento ar, o contato com o raciocínio, com a mente que estrutura.
que conta a história. Estimular o elemento fogo, né? Como disse a Cavalo aqui, estimular a intuição, a inspiração, o desejo de vocês pela vida, por ser, né, essa chama que vocês são aí no mundo, única, exclusiva, né? Nunca existiu ninguém como a gente, como cada uma de nós. Então, realmente é um dos papéis aqui do canal, é um dos meus objetivos, né, de trabalho aqui, de missão, por que não? Mas isso tem a ver também com o fato de que há um caminho a ser seguido, né? Não é simplesmente despertar por despertar, sabe, Cavalo? Quando você fala e quando você me procura, eu fico muito feliz em saber que essa sabedoria de que é preciso saber guiar um processo, por mais lindo e fenômeno que ele seja, né, e nos surpreenda, é preciso que ele seja guiado. E guiar esse fenômeno tem a ver exatamente com o elemento ar. Porque o que você está me dizendo é que você começou a sentir com as leituras, com as suas experiências recentes, que esse fogo ele arde e vem do chakra base, um chakra relacionado realmente à sexualidade, ao tesão, à vontade de existir, de ter prazer com quem se é no mundo. Repare que eu nem falei ainda do encontro com o outro, né? O encontro sexual com parceiro, parceira. Tô falando da sexualidade pra gente, né? Essa forma como a gente reconhece numa experiência de prazer como é bom estar vivo, como é bom estar viva, como é bom ser quem a gente é. Despertar, isso é maravilhoso, mas tão importante quanto despertar é direcionar. Por isso eu fico tão feliz quando você busca direcionamento, né? Você diz, eu não sei o que fazer, e de fato a gente precisa saber o que fazer, não é só ficar sentindo e esperar passar, não. Até porque o ideal é que nunca passe. Mas agora, vamos lá, uma vez que despertou um desejo, né, de viver, uma vontade, uma energia dentro de você, será que não é a hora de definir como essa energia vai ser gasta, em que tipo de projeto, em que tipo de experiência, como você vai direcionar, canalizar? E é aí que entra o elemento ar, né? A nossa linguagem, o raciocínio. Lembra que eu falei que a linguagem é a forma como a gente fala de coisas que já aconteceram, a gente aborda, a gente traz de novo para o presente o que já aconteceu, e ao mesmo tempo a gente pode também mentalizar, visualizar o que vai acontecer ou o que a gente quer que aconteça. O elemento ar é a magia através da qual a gente não está preso só ao presente, mas a gente pode projetar um futuro, a gente pode lembrar de um passado e aprender com ele. Então, em equilíbrio, é aí que entra o elemento ar com seu friozinho direcionando a chama. Veja, Cavalo, eu não estou falando de nada demais, não são grandes teorias de livros. Se você vê um fogo crepitando ali numa clareira, né, no seu quintal, você vai ver que o vento direciona essa chama, é para onde o vento bate que a chama vai. Isso pode ser um enorme ensinamento para nós, bruxas e xamãs. A ideia de que o desejo pode e talvez até deva ser direcionado pelo nosso pensamento, orientado. Viver só para saciar nossos desejos e prazeres? Tá, pode ser uma ótima forma de viver também, não estou aqui para julgar. A ideia aqui não é impor a vocês uma ética minha, mas é pensar que talvez exista uma outra forma de viver, que é essa que a gente direciona o nosso desejo para algo que a nossa mente entende que é um bom plano para nós. É fazendo isso que a gente consegue não ceder ao tesão por um ex que nos fez mal, ou ceder à chama, né, da vontade da sobrevivência, que faz com que a gente volte para um emprego que a gente sabe que não era bom para a gente, não pagava o suficiente, mas olha, eu quero sobreviver e agora eu não estou vendo outro caminho para isso, estou com medo da falta. Saber estruturar, planejar, interpretar a vida, renovar a forma como a gente viveu algo quando vai para a terapia, por exemplo, e fala dos nossos problemas, também é uma forma de redirecionar o fogo do desejo. Se eu tive traumas no passado que direcionaram meu fogo do desejo para uma autodestrutividade, uma autossabotagem, uma espécie de quase prazer quando eu falo mal de mim mesma, mesmo para o espelho, eu posso redirecionar para onde esse fogo está me levando, através do vento do pensamento. Renovar meus pensamentos, fazer uma psicoterapia, ler um livro, olha a linguagem, me abrir para novas visões de mundo, expandir minha compreensão da realidade. Quando eu faço isso é uma maravilha para fazer combinado com o fogo do desejo
que desperta. Eu espero de verdade, viu, cavalo, que tenha sido uma resposta que te ajuda, porque é isso, é o próximo passo. Eu achei lindo porque o seu campo já demonstra uma sede pelo próximo passo, assim como o animal xamânico mesmo, o cavalo, né, em pleno galope, ó. O que eu faço com isso? Despertei essa energia, tô vivenciando ela realmente é gostosa, é muito bom percebê-la, reintegrá-la em nós, principalmente mulheres, né, tantas vezes o fogo do nosso desejo, tesão pela vida, por realizar certos dons, foi tolhido, né? E ainda é. Então é maravilhoso despertar essa força. E tão maravilhoso, tão importante quanto despertá-la é conduzi-la. Conduzi-la, e aí a gente pode chamar o elemento ar para fazer parte, tá bom? Vamos lá para a prática. Qual fica sendo meu conselho bem prático para você? Cria uma estratégia, escreva, coloca numa linguagem, bota no papel, cria um plano de como você quer direcionar esse fogo aí. Será que é um projeto novo de carreira, uma nova atividade, um novo hobby, uma nova forma de ser, de se vestir, de se relacionar? Algo, né? Dê uma vazão clara, consciente para aquilo, para toda essa energia que você está sentindo. E aí você está trabalhando a magia do elemento ar. A magia do elemento ar aqui, então, uma das formas como ela se expressa, espero que esteja ficando muito claro, é a forma como a gente expande o entendimento, a visão, chakra frontal da vida, do mundo, das experiências do passado, das nossas projeções para o futuro e transforma elas o tempo todo, seja através de conversa com gente mais velha, de cursos, de estudos, né, de livros, de vídeos, da conversa com gente sábia, com gente especialista, aos especialistas das áreas da saúde aí, de todas as áreas sobre as quais eu queira saber mais. Essa é a magia do elemento ar, tá bom? Bom, a partir dessa magia, né, que é a base da magia do elemento ar, me vem aqui uma última sugestão para te fazer, cavalo, que é o uso das palavras de poder, né? E aí já é uma expressão bem, uma das mais antigas, né, da bruxaria, do xamanismo, aquela bruxa da floresta, né, que fala bendições, benzimentos através de um galinho de arruda e da fala, do verbo, né, que recita orações, ou aquela maldição, quem não tem no imaginário aí a imagem da bruxa italiana, né, falando em impropérios e maldições que pegam, os tais sortilégios, né, a palavra de poder, a palavra que encanta, que orienta, que pode iludir também, mas que pode esclarecer e abrir portas de entendimento. Então, espero ter te inspirado. Um grande beijo para você também, tá? Sortilégios também podem, no momento em que você está vivenciando fogo passando pelo seu campo, se você fala, se você canta, se você diz em voz alta um sonho, um projeto que você tem, você está energizando ele também com esse fogo aí que está fluindo no seu campo com mais consciência, tá bom? Depois me diz aí se ajudou, se fez sentido, e se vierem mais perguntas, a gente pode depois até fazer mais episódios sobre o elemento ar. É só vocês deixarem as perguntas lá no nosso site. E vamos à nossa última participação de hoje. Hoje eu falei mais do que, enfim, falei para danar. O elemento ar faz isso comigo. Mas vamos para a nossa última participante, porque ela trouxe uma mensagem linda e que eu deixei por último de propósito. Mas primeiro, qual é o animal xamânico que vai representar você? Você que é a nossa terceira e última participante do episódio sobre o elemento ar. E aí, ó, já vou deixar aqui. Você é uma loba? Olá, dona loba! Você já ouviu a palavra da jornada da mulher selvagem? Antes mesmo de ler sua participação, já vou te chamar para ir participar das nossas lives, viu? Sobre a jornada da mulher selvagem, lives que estão acontecendo no Instagram, todas as sextas-feiras, das 20h30 às 21h. Cada dia eu tiro uma carta, cada sexta-feira eu tiro uma carta do oráculo e ela vai ser o tema da nossa conversa. E por que eu tô falando isso? Porque um dos símbolos, maiores símbolos do arquétipo da mulher selvagem é exatamente a loba. E você, minha querida, que faz aniversário hoje, então parabéns pra loba. A mensagem dela já começa assim: dia 4/10 é meu aniversário. E como boa libriana, meu elemento é o ar.
eu gostaria de um conselho para esse novo ciclo. E é claro, eu nadei de braçada, né, gente? A loba é muito querida. Com certeza eu quero oferecer um conselho para ela de novo ciclo, mas não só para ela, como para vocês todos e todas. Não é consulta particular nada, tá todo mundo aí com a gente. Então vai ser um conselho geral, tá? Para todos e todas nós. E o seu conselho, Dona Loba, eu acho que é muito propício exatamente para um dia de elemento ar, né? Porque o elemento ar, ele, como eu espero que tenha ficado muito claro, ele se fortalece em nós na medida em que a gente é coerente. Então, eu até costumo brincar que não tenha medo do olho gordo, né, da palavra maldita, né, do impropério, do sortilégio negativo. Não tenha medo da palavra maldita de uma pessoa que muito fala e nada faz. Uma pessoa incoerente. Não é preciso ter medo, por mais feio, né, por mais feia que seja a aparência ou a agressividade das palavras de alguém que ladra muito, mas não morde. Não se preocupe. Agora, tem muito poder o verbo de alguém que é coerente, que não ladra, mas morde, né? Que age de acordo com aquilo que fala, né? Na verdade, é mais um ladrar e morder, ao invés de só ladrar e não morder. Resumindo, Dona Loba, um conselho muito importante, como eu disse, eu espero ter ficado claro nesses 45 minutos, é a coerência, para que a nossa palavra, o nosso verbo, o nosso sortilégio, a nossa linguagem mágica tenha poder. E entra aqui também os sigilos, tá? Eu não falei muito de linguagem escrita, mas aqui entra todo tipo de linguagem, inclusive as escritas, né, de magia. E aí, em se tratando de loba, especificamente essa libriana, vamos lembrar que o lobo ele é classicamente reconhecido por ocupar dois lugares muito claros, né? O lobo ele é chamado pela sabedoria popular de solitário, né? Então uma pessoa é chamada de loba solitária quando ela é excessivamente muito voltada para si, para suas necessidades, né? Vive mais eremita, digamos assim. Mas o lobo ele é também aquele animal da matilha, do cuidado com os seus, né? Da vitória que é coletiva. E aí, na experiência da palavra, o lobo ou a loba pode acabar ficando no meio do caminho, sabe? Entre o que eu penso que é bom e o que de fato é bom. E pode muito mais se ocupar de convencer a si mesma que está fazendo bem para a matilha, quando na verdade está dando uma de lobo solitário ou solitária, e na verdade querendo é que as coisas aconteçam do jeito dela e pronto mesmo, sabe? Uma coisa de controle. Um controle disfarçado, com justificativas, com sofismas, de cuidado. Então, Loba, esse é um conselho que eu acho que vale para você, vale para mim, vale para todo mundo, porque todo mundo tem um bom bocado de elemento ar. Especialmente para quem tenha Libra muito forte no mapa astral, um signo representado, não à toa, pela balança, regido por Vênus. Há uma grande tendência a que librianos e librianas se ocupem muito de harmonizar e equilibrar as situações. Isso é mágico, inclusive, é o dom deles, conciliadores e conciliadoras em prol da paz, da beleza, da harmonia de uma relação. Porém, cuidado, em prol disso, às vezes, no desequilíbrio, o uso do elemento ar pode acabar negativado, ou seja, usar da mente, da lógica, dos argumentos, da linguagem, da fala, para persuadir não é o melhor caminho para todo mundo, mas é o caminho que vai te dar menos problema, que vai te fazer aparentar mais harmonia, sabe? E aí é que é o grande perigo, o grande risco desse comportamento. Tá bom? No mais, querida, parabéns para você! No equilíbrio, uma loba, ela vai ser muito capaz de usar da fala, né? Usar do seu entendimento, ou animal inteligente, o tal do lobo, para encontrar os melhores caminhos, para manter a unidade de um grupo da matilha, porque afinal, né, tem que ter negociação de poderes, tem que ter uma linguagem ali em comum acontecendo para que funcione um grupo. E aí agora também falando
dos grupos humanos. Então, eu te aconselho a usar as melhores potências, habilidades librianas com o elemento ar, a inteligência, a capacidade de empatia mental, que é incrível, né? Enquanto os signos de água têm uma empatia emocional muito grande, sentem o que o outro sente, librianos e librianas têm uma capacidade enorme de entender o pensamento da outra pessoa, conseguir se deslocar da própria visão para conseguir pensar um pouquinho como o outro está pensando. E olha, convenhamos, num mundo cheio de guerras, discussões, separatismos, lado direito, lado esquerdo, lado bonito, lado feio, tem que ter alguém preocupado não só em professar os argumentos do seu lado, da sua visão, do seu elemento ar, mas também em soprar por outras paragens, ver a coisa pelo ponto de vista do outro, buscar a conciliação. Então, parabéns para você, parabéns para todos e todas nós que temos Libra no mapa, né? Inclusive, pessoal, próximo tema que a gente vai abordar aqui, depois da gente abordar o tema ervas, lembrando, próximo episódio do podcast, não na quarta-feira que vem, mas na outra, vai ser sobre ervas, sobre magia verde. Então, deixem as perguntas de vocês lá no site e também vai ter leitura quarta-feira que vem sobre esse tema com o nosso oráculo novo de primavera, o oráculo da astrologia herbal. E logo em seguida, já dando spoiler do spoiler, lá na frente a gente vai se aprofundar na astrologia, também com oráculo novo, e aí eu espero poder abordar um pouco mais e de forma mais profunda com vocês os 4 elementos. Esses episódios aqui, eles são uma apresentação, né, para quem começou agora, e também uma provocação, uma oportunidade também de dialogar com quem já tem estudo sobre os 4 elementos na magia, na bruxaria, no xamanismo, e pode deixar que a gente vai se aprofundando cada vez mais, tá bom? Então é isso, meus queridos, minhas queridas, agradeço muito a quem esteve aqui até então. Mais um episódio do nosso podcast no ar e a gente se vê no próximo Ninho das Serpentes. Um enorme abraço para vocês. Fiquem todos e todas bem, que essa primavera floresça, né? Faça a gente florescer, tudo aquilo que a gente tem de mais perfumoso, de mais belo e harmonioso a contribuir com a humanidade. E é isso. Evoé para quem é de Evoé, amém para quem é de amém, que a grande deusa, o grande Deus continuem aí nos conectando a todos e a tudo. Um grande abraço. Tchau, tchau.